Paz seja contigo, irmãos. Eu sou seu amigo em Cristo, presbítero Rodrigo Lima, e deixo aqui saudações de paz para toda a sua família. Meus irmãos, a gente vai estar iniciando hoje uma série de vídeos, Na verdade são 3 lives que a gente vai gravar aqui, subordinados ao tema do filho pródigo. O Senhor encheu meu coração com uma verdade bíblica e eu quero compartilhar com você esse texto, tá bom? Então eu quero que você fique conectado conosco, acompanhe, porque Deus tem uma mensagem para o teu coração. E você que não é inscrito ainda, corre aí no nosso canal, se inscreve, ative o sininho de notificação e fique por dentro do nosso conteúdo, tá bom? Tem sido abençoador. Todas as pessoas que têm entrado, têm ouvido Deus falar, têm sido tocada, seja através das orações, dos salmos, as pessoas têm sido edificadas de uma maneira poderosa, tá bom? Eu quero compartilhar com você um texto que está em Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11, que diz assim, E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, Pai, dai-me parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse, quando os empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus empregados. Irmãos, nós estamos com um texto bíblico que ele é muito rico. Na verdade, quando Jesus começa a contar essa parábola, o início da parábola não é aqui no versículo 11. Na verdade, Jesus começa a contar acerca da parábola da ovelha perdida. Quando Jesus conta acerca da parábola da ovelha perdida, Jesus conta acerca da moeda que se perde dentro da casa, aquela mulher que perde uma dracma, e aí sim, ele entra dentro da história da parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, ela nos traz muitas informações. Uma delas é que dentro dessa casa havia um certo homem. E todas as vezes que a gente lê a Bíblia, e a Bíblia denota com ênfase um certo homem, ou um homem, dentro da parábola, nós fazemos uma tipologia à própria figura de Deus. Na verdade, quando a Bíblia está dizendo em um certo homem, nós estamos se referindo ao próprio Jesus Cristo. Todas as vezes que a palavra ela nos mostra acerca de um certo homem, nós fazemos uma tipologia ligada a Jesus Cristo. Nessa casa havia 2 irmãos. O primeiro, que a Bíblia fala que é o mais moço, e o segundo mais velho. Logo, nós temos um ambiente que é a casa do Pai. A Bíblia vai nos relatar, principalmente dentro dessa parábola contada por Jesus, que certo dia o filho mais moço chega para o seu pai e pede algo inusitado, na verdade algo inesperado. O filho chega para o pai e fala, Pai, eu quero parte da minha herdade, eu quero parte da fazenda, eu quero parte da herança que é minha por direito. E você sabe que herança, ela é dividida somente no momento da morte dos pais. Não há como dividir bens com os pais em vida. Em outras palavras, aquele filho está dizendo para o seu pai, Pai, eu não aceito o Senhor mais como o governante da minha vida. Eu não aceito o Senhor mais em vida me mandar. Por isso eu quero que o Senhor reparta aquilo que é meu por bem. O pai, ele não hesita, e o texto fala
que ele reparte a fazenda para ele e o irmão dele, e nessa atitude ele fica alguns dias em casa ainda, ele não vai embora imediatamente. O texto diz que ele fica em casa e depois de alguns dias ele pega a herança que ele recebeu de seu pai e vai para uma terra longínqua. Primeira coisa, a gente precisa entender esse contexto, porque dentro da casa, o que havia? Dentro da casa do pai, a gente pode falar que havia no mínimo 3 coisas. Primeiro, sustento. Enquanto o filho está dentro da casa do pai, você percebe que não falta nada para ele. A vestimenta que ele tem, o pai providencia. O alimento que ele tem, o pai providencia. As sandálias dos seus pés, o pai providencia. Porque não falta nada enquanto o filho está dentro da casa do pai. Segunda coisa que tem dentro da casa do pai é a proteção. Enquanto o filho está dentro da casa do pai, ele está protegido, porque o pai é aquele que guarda, o pai é aquele que protege, o pai é aquele que cuida. Então só não tem sustento, tem proteção também. E dentro da casa do pai ainda tem a própria presença do pai, ou seja, o filho tinha sustento, proteção e a própria presença do pai. O filho tinha a oportunidade de acordar pela manhã e abraçar o seu pai. O filho tinha a oportunidade de dialogar com o seu pai. O filho tinha a oportunidade de ter intimidade com o seu pai. Tudo isso dentro da casa do pai. Mas se nós colocarmos essa parábola, nós vamos entender que o filho mais novo é aquele que precisa de mais atenção. É o filho que precisa ser mais orientado, e é justamente ele que chega para o seu pai e fala: pai, eu quero a parte da minha herança que é minha por direito. Aquilo para o coração do pai é algo terrível. Mas se nós colocarmos aqui a figura de Jesus Cristo, todas as vezes que um filho, que ele protegeu, que ele guardou, que ele cuida, todas as vezes que um filho fala: pai, eu vou a última vez para a sua casa, eu vou última vez e será o meu último culto. Todas as vezes que uma pessoa se frustra e chega na igreja, a primeira coisa que ela questiona é: eu não aguento mais, eu quero parar de ir para a igreja. Porque esse cansaço se dá justamente por causa da igreja, como se a igreja fosse a causadora do seu problema. Porque a gente se cansa e culpa tudo que não dá certo na nossa vida na igreja. Porque a gente culpa Deus pelas nossas frustrações, sendo que as nossas escolhas foram o motivo da consequência que a gente vive. O filho chega para o pai e fala: pai, eu não quero mais ficar na sua casa. Ele está dizendo: eu não quero mais ser protegido pelo Senhor, eu não quero mais que o Senhor me sustente, e eu não quero mais ter a sua presença. Ele pega a herança dele, mas ele não vai embora imediatamente, ele fica na casa. E sabe o que acontece? Tem muita gente que cortou a aliança com o pai há muito tempo, mas continua vindo para a igreja. Por quê? Porque ela gosta da casa, mas não quer relacionamento com o pai. Tem muita gente que vem para a igreja, mas não tem um relacionamento com Deus. Tem muita gente que até vem para a igreja porque gosta de alguma coisa na igreja. Talvez é a música que é gostosa aos ouvidos. Talvez é o pastor que fala bem, mas a realidade é que o sentimento de pródigo, o sentimento de ser um filho que está na casa, mas não quer mais compartilhar de intimidade com Deus, com o pai da casa, já acabou há muito tempo. Aí o texto fala, e depois de alguns dias, ou seja, ele recebe a herança que ele pediu para o seu pai, e ele sai. Sabe o que Satanás quer fazer, principalmente na atualidade que a gente vive? É fazer que a gente chegue até Deus, e quando a gente chega até Ele, a gente tem esse sentimento de ir para longe dele, porque longe da casa do pai, o filho aparentemente estava muito bem, mas você vai ver
que quando ele sai da presença do seu pai, da casa do seu pai, que provia proteção, que provia presença, que provia sustento, que não faltava nada para ele. Eu não estou dizendo que era fácil, mas eu estou dizendo que dentro da dificuldade, ele tinha um pai que cuidava dele, ele tinha um pai que provia para ele, ele tinha um pai que guardava ele. E quando ele sai, ele vai para uma terra longínqua, porque é isso que Satanás faz. Satanás quer que você saia da igreja, Satanás quer te levar para longe da casa do pai, e ele quer que você seja destruído, porque é muito mais fácil. Quando a Bíblia fala que quando uma casa, e eu falo casa espiritual, estou falando de você, do templo, do corpo, quando uma casa está vazia da presença do Espírito, não só o Espírito, mas vem 7 e dominam, é aí que você começa a fazer aquilo que você não fazia. Ou será que você não conhece ninguém que não fumava, que não bebia, e quando saiu da presença de Deus, começou a beber, começou a fumar, começou a fazer coisas que ela nunca imaginou a fazer, porque ela foi tomada. A casa dela, que antes era habitada pelo Espírito de Deus, hoje é habitada por demônios. Quantas pessoas estão hoje na Cracolândia? Pessoas que outrora foram bocas de Deus, foram pessoas que foram mediadoras, que oraram, que profetizaram, que pregaram, e hoje se encontram numa situação irreconhecível, uma situação deplorável, uma situação que nem elas mesmas acreditam que elas estão, porque elas foram para longe da casa do Pai. E quando você vai para longe da casa do Pai, a tendência é você literalmente se tornar uma pessoa irreconhecível, porque se dentro da casa do Pai ele tinha proteção, sustento, e tinha a própria presença do Pai, longe ele não tem proteção, longe ele não tem sustento, longe ele não tem a presença do Pai. E o que acontece? Ele gasta o seu dinheiro, a herança. Isso aqui é muito forte, porque tem muita gente que começou a sua vida dentro da casa do Pai, dentro da igreja, recebeu dons do Pai, recebeu, aprendeu. E quantas pessoas hoje com o dom de louvar, com o dom de pregar, quantas pessoas hoje não falam, eu comecei na igreja? Quantos cantores de renome do mundo falam, eu aprendi na igreja, eu aprendi a cantar dentro da casa de Deus. Sim, eu comecei dentro da igreja, e hoje usa esse dom para o mundo, usa o dom que aprendeu dentro da casa do Pai, com coisas que não são do interesse do Pai. Quando o filho vai para uma terra longínqua, e ele gasta tudo o que ele tinha, toda a sua herança, olha o que acontece. Houve naquela terra uma grande fome, e o filho pródigo, ele passa por uma coisa que ele não passou dentro da casa do Pai. Ele conheceu um sentimento chamado necessidade, porque o pai provia, e quando ele sai da casa do Pai, a necessidade parece que ela vive presente na vida dele agora. Houve tamanha fome naquela terra. Olha, o filho, ele fica tão desorientado depois que sai da casa do Pai, que ele vai para uma terra distante, e naquela terra ele deposita toda a sua herança, e naquela terra houve uma grande fome. E quando isso acontece, ele fica passando agora necessidade, ao ponto de não ter o que comer, ao ponto de a vestimenta que ele vestia não está mais de acordo com aquela que era usada dentro da casa do Pai. O que acontece? Acontece uma transfiguração. Aquele filho que era bem cuidado, agora está totalmente maltratado, porque é isso que acontece com quem sai da presença de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quantas pessoas não já olharam para você um dia e falaram: nossa, você tem um brilho diferente, você fala diferente, você se põe diferente. E quando você sai da presença de Deus, parece que esse brilho some. Você tenta mudar a sua conduta, até o jeito de falar, e parece que você se torna uma pessoa tão vazia, que é isso que acontece.
O filho, depois que sai da casa do pai, ele se transforma em algo que ele mesmo não conhecia. E naquela cidade, no meio daquela fome, apareceu um homem e falou para ele assim: olha, me ajude, vá para os meus campos e apacente porcos. E por causa da necessidade que ele estava vivendo, ele aceita esse serviço. Mas entenda uma coisa, existe uma coisa na vida de quem já esteve na casa do pai que é imutável, que é uma marca que não sai de jeito nenhum. Toda pessoa que outrora estava dentro da casa do pai, ela ainda deixa resquícios de uma vida de intimidade com o pai, por mais pouca que seja. Quando aquele homem vê aquele jovem passando fome, ele logo reconhece que aquele jovem era filho de um judeu. Isso é inevitável, porque por mais que ele estivesse sujo, por mais que ele estivesse passando fome, ele era diferente. E quando ele viu aquele jovem, ele tinha um serviço que nenhum judeu em sã consciência aceitaria, que era apacentar porcos. Satanás quer fazer isso. Ele quer fazer de pessoas, de filhos do pai. E olha que interessante, aquele jovem, no mínimo, deveria apacentar as ovelhas do seu pai, no mínimo. Mas quando ele aceita o serviço de apacentar porcos, a situação que ele está vivendo, ela chega no nível mais baixo e deplorável, porque Satanás não quer que você apacente ovelhas. Ele vai fazer de tudo para que você apacente porcos. E na Bíblia, quando nós falamos de porcos, nós estamos falando de uma coisa impura. Satanás vai fazer de tudo para te jogar no lixo, na lama. Vai fazer de tudo para que você tenha uma vida de desgraça, uma vida de miséria. Ele vai fazer de tudo para que você não tenha alegria mais. Olha quanta coisa aconteceu por causa que você saiu de dentro da casa do pai, porque na sua consciência você achava que não estava bom, porque dentro da sua cabeça você achava que não estava bom, porque você achava que você vivia uma vida repetida, uma vida sem graça, e agora você se encontra numa situação a qual você não consegue sair dela. Aonde que está o pai? O pai continua no mesmo lugar. O pai não saiu do lugar de onde você deixou ele. Ele está no mesmo lugar. Mas olha que detalhe lindo. Quando o filho, ele perde a sua herança, que fica alguns dias e vai embora da casa do seu pai, o pai manda preparar um cordeiro cevado. Porque uma coisa que o pai sabe e o pai conhece é a conduta de um filho. O pai sabe que o filho vai passar por a fase da rebeldia, vai passar pela fase de querer fazer as coisas por impulso da sua carne, vai querer fazer aquilo que ele não aceita, mas não impede. Você já reparou que Deus não impediu muita coisa de você fazer por causa que você quis fazer? Você viu que Ele não interveio na sua decisão porque você quis fazer? Isso não é maldade, é por amor a você que Ele deixa você cometer aquilo que você quer. E a única coisa que Ele pode fazer é te esperar no mesmo lugar que você deixou Ele. Aquele homem, aquele jovem está no campo apacentando porcos, e ele se depara com uma situação, porque ele desejava encher o seu estômago com aquela comida dos porcos. Olha que situação deplorável. Talvez você está nessa situação. Hoje você vive uma situação semelhante a essa, e nessa live eu vou falar só do filho mais novo.
Só quero falar dele nessa primeira live. Talvez você tomou uma decisão errada na sua vida e a consequência dela foi muito grave. Porque hoje você não consegue sair deste lugar de porcos. A sua vida é uma vida onde parece que vive na lama, nada cresce. Você não consegue se desenvolver na área profissional. O seu casamento parece que não flui. Parece que os seus relacionamentos são relacionamentos regidos por interesses. A sua vida parece que não começa, não tem um fim. Parece que você se encontra literalmente afundado na lama. Porque um dia você culpou a Deus e saiu da casa dele, porque você achou que o motivo daquilo, que o motivo do seu desespero, que o motivo da sua dor era porque você estava indo para a igreja, era porque você estava na casa do Pai. Deus tem uma mensagem para alguém que está assistindo essa live. Ele está dizendo para você: volta para o lugar que você não deveria ter saído. E Deus vai deixar e vai permitir algumas coisas acontecerem na sua vida para você reconhecer e valorizar o lugar de onde você veio. Quando aquele jovem está apacentando porcos e viu os porcos se alimentando, a Bíblia vai dizer o seguinte: e tomando em si, ou caindo em si, ele falou: peraí, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo fome? Sabe o que ele está dizendo? Que os trabalhadores do seu pai, até os trabalhadores do seu pai, eram bem tratados. Até os trabalhadores do seu pai eram dignos de receber alimentação digna. Porque quem trabalha para Deus tem recompensa. E a gente não deve trabalhar para ter recompensa. A gente deve trabalhar por gratidão a Ele. Tudo aquilo que a gente pode fazer para Deus é pouco ainda por aquilo que Ele já fez sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que minhas mãos podem entregar para Ele é pouco ainda pelo aquilo que Ele fez na minha vida. Tudo aquilo que meu coração quebrantado pode oferecer para Ele é pouco ainda em prol daquilo que Ele derramou sobre a minha vida. E caindo em si, ele tem essa atitude: olha, eu pequei contra meu pai, eu falhei, eu não deveria sair do lugar que eu estava. É aí que ele cria um pequeno texto para ele falar quando chegasse na casa do pai. E ele ia falar: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, eu vou voltar para a casa do pai. Enquanto ele cria um pretexto para voltar para a casa do pai, com vergonha daquilo, porque ele sabia que fazer aquilo que ele fez não era digno de ser recebido pelo seu pai novamente. Então ele não volta para ser um filho, mas ele volta para ser um empregado. E quando ele toma essa atitude, e quando ele está no caminho de volta para a casa do pai, ele se depara com o pai na porta de casa, esperando ele. Sabe, essa palavra é para você. Deus continua te esperando no mesmo lugar que você deixou Ele. O Senhor, no princípio de tudo, em Gênesis, Ele descia na viração do dia para falar com um homem chamado Adão. E na viração do dia, Ele falava com Adão, tete a tete, uma comunhão e um nível de intimidade sobrenatural, o Criador e a criatura falando um com o outro, tete a tete. E todos os dias, na viração do dia, o próprio Deus descia para falar com Adão. Olha que coisa linda. Adão, juntamente com a sua mulher, desperdiçou isso.
fazendo justamente aquilo que Deus ordenou não fazer. Quando o pecado entra na humanidade, na viração do dia, a presença do Pai não estava mais presente. Adão não tinha a visitação do próprio Deus para conversar com ele. A partir daquele momento, a vida dele mudaria. E eu vejo um paradoxo muito lindo, porque quando o filho sai da casa do pai, ele perde o contato direto com o pai. E quando você sai da casa do pai, você nem tem coragem para orar mais, porque você fica envergonhado com aquilo que você fez. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, está na hora de você cair em si, porque eu não sou aquilo que você pensa, Deus não é aquilo que você imagina. Ele não é um amigo que você frustra ele e ele não quer mais falar com você, pelo contrário, o próprio Deus, ele continua no mesmo lugar te esperando para você conversar com ele novamente. Ele te espera no mesmo lugar que você deixou ele lá. Ele deixou aonde você deixou. Você tinha um lugar secreto, um lugar que você gostava de orar. Eu não sei se é na pia da sua casa, ou talvez na cabeceira da sua cama, mas você tinha um lugar onde você conversava com o Pai diretamente todos os dias, e por algum motivo você deixou este lugar. Quando o filho cai em si, que ele volta para casa, o pai, ao texto, e levantando-se o pai, e quando ainda estava longe, ou seja, o pai te enxerga de longe, ele não te perde de vista por nada. Mas eu saí da casa dele, mas ele não te perde de vista. Mas eu saí da presença dele, sim, mas ele não perdeu a sua localização. Ele sabe onde você está agora, ele sabe como você está agora, ele sabe o que você está passando agora, mas ele não intervém na sua escolha. Ele está no mesmo lugar que você deixou ele, mas ele te vê. E sabe o que ele espera de nós? Uma atitude. A gente precisa cair em si e precisa voltar para a casa do Pai. Não basta estar dentro da casa do Pai, não basta estar dentro da casa do Pai, eu preciso ter comunhão com o Pai. E quando aquele filho volta, que ele tenta falar aquele pequeno texto que ele diz, o pai nem deixa ele terminar. O pai chama os empregados e fala: prepare uma roupa, prepare sandália, prepare um anel. Por quê? Porque eu estou dando crédito novamente para ele. Ele não é digno, é verdade, ele não é digno, nós não somos dignos, mas o pai, ele quer te ver novamente dentro da casa dele. E que caia por terra um pensamento errôneo que a gente tem, que a gente acha que a gente deve voltar para a casa do Pai quando a gente estiver limpo, purificado, santificado. Isso nunca vai acontecer. Jesus disse uma vez que eu não vim para os sãos, aqueles que não precisam, eu vim para os doentes da casa do meu Pai. E se você se encontra numa situação hoje, a qual você não tem forças para andar espiritualmente falando, eu quero que você pegue isso. Você não tem força para orar, que é conversar com Deus. Você não tem força mais nem para pedir socorro, porque a vergonha, a frustração, a decepção tomou conta do seu coração. O Pai só está esperando você voltar para a casa dele do jeito que você está, todo destruído do jeito que você está, todo sujo do jeito que você está. Você longe da casa do Pai é uma vítima, mas dentro da casa do Pai você é um filho amado. Eu vou orar por você nesse momento. Essa primeira live, eu quero falar com aqueles que se perderam e saíram da casa do Pai, perdidos fora da casa do Pai. E essa mensagem é para você que saiu da casa do Pai e não tem mais o desejo, você até quer,
mas Satanás apagou de alguma forma o desejo, a chama dentro do teu coração. Talvez a sua alma grita por socorro, mas a sua boca, ela não consegue se abrir ao pedido. Talvez o orgulho está falando tão mais alto do que a sua necessidade. Talvez você está passando por um momento tão deplorável espiritualmente falando. Mas eu vou orar por você, filho. O Senhor está no mesmo lugar que você deixou Ele. E Ele está preparado, te esperando para mudar novamente o curso da sua vida. Senhor, que toda essa pessoa, ou todos os ouvintes dessa live, sejam alcançados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Seja o filho, ó Pai amado, que saiu da Tua casa, essa pessoa, Pai, que saiu da Sua presença, ó Pai, jurando nunca mais voltar, jurando nunca mais pisar numa igreja, ó Pai, determinado que nunca mais viria, ó Pai amado, novamente a um culto. A frustração, Pai, tomou conta do coração deles. O desejo, a ganância, ó Pai amado, tudo aquilo, Pai amado, que Satanás lançou, Pai, que caia por terra agora no nome de Jesus. Que caia por terra todo o orgulho, que caia por terra toda a frustração, que caia por terra tudo aquilo que tem paralisado, que não tem deixado teus filhos, ó Pai amado, de virem para a tua casa. Eu repreendo no nome de Jesus. Que a tua palavra, ó Pai amado, cresça nesse coração e que essa pessoa caia em si, assim como esse filho pródigo, e tome uma atitude, ó Pai amado, de voltar para a tua presença. Pai, dentro da tua casa é o nosso lugar. Eu quero concluir falando para você, quando Jesus cita a primeira parábola, a da ovelha perdida, Ele está falando justamente do filho que se perdeu, que foi para longe do aprisco, o filho que saiu da casa. Mas não tem problema, porque o pai também é o bom pastor, e é aquele que deixa as 99 e por amor de você, ele sai para te procurar. Cabe você atender o convite novamente do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, o Senhor, vos aliviarei. Que Deus te abençoe e que essa palavra venha frutificar dentro do seu coração, e que você tenha total certeza que o Senhor é aquele que está te esperando de volta. Fique com Deus, curta esse vídeo e compartilhe, e a gente voltará fazendo mais 2 lives dessa série. Deus abençoe.